Gostaria de parabenizar a Bradet, agradecendo o convite ao professor Marcelo Jabur por essa brilhante organização. Parabenizar o Conselho de Contribuintes. Acho que os qualificativos que já foram descritos refletem com muita propriedade o brilhantismo da sua atuação, e aqui eu faço em nome da professora Maria de Lourdes. Parabéns a todos os conselheiros atuais, passados. Cumprimentar e parabenizar a doutora Luciana Mundim. Acho que a descrição também de todo o rol das suas qualidades, eu fiquei imaginando exatamente a descrição daquele que seria no plano teórico um julgador perfeito, e realmente isso é uma conquista que ela ganha, e representando a todos nós no Conselho de Contribuintes, exatamente pela sua atuação. Então, parabéns à doutora Luciana. O tema que foi proposto, consulta administrativa tributária, interessante primeiro pela sua objetividade. Segundo, que ao analisar na jurisprudência, eu fiquei ainda mais apertado, exatamente pelo fato de que quase não se tem jurisprudência, sobretudo administrativa, e no âmbito estadual não é diferente, em relação à questão das consultas administrativas. Então, talvez uma primeira reflexão que eu poderia trazer é exatamente o motivo que leva essa ausência da jurisprudência e, eventualmente, talvez um pouco uso desse importante instituto jurídico no âmbito administrativo. Porque numa questão tão lógica, tão adequada, tão direta, que é exatamente a função da consulta administrativa, e aí trouxe apenas uma descrição do professor Brito Machado, não justifica a utilização por parte dos contribuintes. Por quê? Quando eu vou utilizá-la? Quando eu tenho dúvida da legislação tributária. E a falta de lucidez que o professor Onofre já descreveu aqui demonstra exatamente que ter problemas de interpretação na nossa legislação tributária não é nenhuma exceção, infelizmente. O número de horas que se gasta para aplicar, interpretar e discutir a legislação tributária, botando o Brasil lá atrás, nos rolos daqueles que têm um sistema mais adequado, menos complexo e justo, já também ratificam a complexidade do sistema e, portanto, a necessidade da utilização desse instrumento que é a consulta administrativa. Qual a resposta que eu chego? Poderia trabalhar aqui no aspecto acadêmico, talvez a questão da boa-fé objetiva, da relação de confiança, tanto por parte do contribuinte, do sujeito passivo, como por parte do Estado. Eu acho que falta exatamente essa aproximação, que muitas vezes se faz numa participação conjunta, numa ideia de se aproximar desses dois polos da relação. Não adianta, um não vive sem o outro, exatamente para que a transparência possa pautar e conseguir levar adiante a melhoria do nosso sistema de legislação tributária. Então, acho que talvez justamente essa dúvida do contribuinte, a gente sabe que isso na prática acontece, vou apresentar uma consulta, tenho dúvida da legislação, a resposta do fisco vai ser pela tributação. Não é isso? Todos têm certeza de que já escutaram. Então, precisa ter essa proximidade para que a gente possa utilizar a consulta administrativa. Por quê? E aí colocando mais um ponto crítico em relação a esse instituto. Quando eu tenho seus requisitos, aí se estabelece a legislação e o fato, e a dúvida existente entre, eu vou utilizar, me gosto do termo, da subsunção do fato à norma, do fato à legislação. A dúvida em relação a esse enquadramento, então se justifica imediatamente aí a utilização da medida. E aí que é o interessante que eu quero frisar aqui em relação ao fato. Por que em relação ao fato? Esse fato pode ser tanto fato concreto quanto fato hipotético. E é o que nós não adotamos dentro da matéria tributária, por incrível que pareça. O CTN não traz disciplina específica, fala apenas que enquanto subsiste uma consulta, eu não posso ter a exigência do tributo, vamos discutir adiante, a cobrança da penalidade se depois paga no prazo. É omisso em relação a outros detalhamentos. Por que não utilizar a consulta administrativa em fatos hipotéticos? Por que a nossa legislação tributária é velha? Não existe motivo para isso. Não existe justificativa legal que possa amparar essa restrição que é colocada no âmbito de todas as legislações. A legislação do Estado de Minas Gerais também não é diferente, no tocante a esse ponto.
E posso dar o exemplo que no direito eleitoral se admite, aliás, se faz consulta quando o fato é hipotético, não quando o fato é concreto. Quando o fato é concreto eu julgo, eu não faço consulta. Então há uma inversão. E é exatamente esse um dos pontos que deixo para reflexão em cima do que o professor Pauladino comentou. Por que a restrição legal ela é indevida? Porque existe no texto constitucional um princípio, um direito fundamental que se chama direito de petição. Protocolei um pedido ao Estado, não é só faculdade do Estado responder, é dever do Estado responder e ingressar no mérito em relação às considerações que tiverem sido formuladas numa simples e qualquer petição por conta do cidadão. Qual que é esse direito de petição? O direito de petição é exatamente a apresentação da consulta administrativa dentro do âmbito tributário. Seja em fato concreto, seja em fato hipotético, porque a Constituição não restringe o direito do cidadão de acessar e demandar uma resposta exata, objetiva e transparente do Estado. E em matéria tributária não poderia ser diferente. O que é interessante, indo mais para o lado prático da legislação do Estado de Minas, que é a proposta dentro da apresentação, se criou hoje o e-processo digital, e tem diversos nomes, já citaram aqui do Estado, da Justiça, então essa hoje é uma tendência. Então eu vou formular a consulta, e busquei o print da tela, exatamente dentro do Sistema Integrado de Administração da Receita, o SIARE, o site da Receita, e faço hoje tudo online. Claro, tem as suas vantagens, né? As vantagens em relação à facilidade de acesso e de provocação do Estado nessa resposta. Favorável ao contribuinte, impeço que haja a cobrança do crédito tributário. Favorável ao Estado, imediatamente o contribuinte está vinculado em relação ao seu pagamento e, no caso do Estado de Minas Gerais, concedendo aí o prazo de 15 dias para que o efetue sem que se incorra nos encargos moratórios. O que é interessante, eu trago aqui na citação abaixo, justamente que por ser vinculativa a resposta, ela está sujeita, e isso já se tem jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse ponto, ao questionamento através do mandado de segurança, já que, em regra, essa consulta vai estar abordando matérias de direito, a dúvida no tocante à aplicação da legislação tributária. Então, passível à sua discussão, então ingresse em juízo dentro da resposta que for proferida na consulta formulada. Quem pode formular essa consulta? Então, a legislação ela deixa mais amplo o sujeito passivo, naturalmente, contribuindo ou responsável, aquele que se submete à obrigação tributária, e as entidades representativas de classe. E aqui abro um parênteses. A lei estadual ela não restringe que as entidades de classe façam a consulta, pelo contrário, é expressa nesse sentido. Todavia, do ponto de vista prático, na hora de protocolar essas consultas, em algumas situações se tem exigido dessas entidades de classe, entendo que de forma equivocada, que elas detalhem o fato concreto do contribuinte, identificando o contribuinte, o que não há sentido nenhum. Primeiro, pelo simples fato de poder fazer uma consulta hipotética. Mas ainda que se tenha que estabelecer o fato concreto, ele sendo descrito, ele é um fato da classe, e por isso ela está ali representando todas as empresas vinculadas àquela determinada entidade. Então, vejo que isso leva a uma desconfiança, uma falta de transparência, ao se exigir que uma entidade, ao fazer uma consulta de um fato que em tese atende a toda a categoria, tenha que identificar uma pessoa, um CNPJ. Isso não é transparente, acho que isso não é correto dentro do plano constitucional dessa atuação. Tem o custo da taxa, deve ser quitada, então o seu valor atualizado para o exercício, isenção tem, e também a legislação já especifica, né, as entidades, partidos políticos, templos e outras entidades que têm também o direito à isenção. Feito o protocolo, recebe-se o seu print, então está protocolado, e para mim um dos grandes méritos da legislação do Estado de Minas Gerais é justamente estabelecer um prazo para resposta. Já tive no passado um caso em que a consulta foi protocolada em 92, respondida em 2002, e 2 semanas depois mudou a orientação da resposta da consulta formulada, depois de 10 anos esperando para dar uma resposta da consulta.
Realmente, isso não é compatível com a segurança jurídica e com aquilo que se espera desse procedimento administrativo tributário. Então, motivo que tem que se parabenizar o Estado ao se estabelecer como parâmetro que se julgue em 20 e 30 dias, então, seja na primeira análise, seja em grau de recurso, a matéria. Claro que a legislação também tem a previsão da possibilidade de postergar esse prazo em razão da complexidade da discussão que está sendo posta, sem estabelecer outro parâmetro, mas já é bastante motivador, né, se ter em mente que você vai apresentar uma consulta administrativa ao Estado e que, em regra, em 30 dias você tem uma resposta compatível com aquilo que se espera. Além do prazo e da prorrogação, faço alerta quanto à ciência do início do prazo recursal para a resposta. Por quê? A era digital é boa, mas tem também o seu contraponto. Qual o seu contraponto? Você recebe a intimação da resposta pelo sistema. Então, é intimação. Essa intimação inicia o prazo quando você toma ciência. Só que tem um outro dispositivo importante. Se você não tomar ciência em 10 dias, presume que você tomou ciência. E aí não é presunção. Vai criar uma ficção. Por que a ficção? Tomando ou não tomando, aquele é fato e ali o prazo está iniciado. E não adianta querer muito discutir essa questão das intimações eletrônicas, porque todos sabem que, com relação às adesões do refis, o STJ já decidiu a matéria e tem considerado válida, dentro de uma sociedade de massa, esse novo formato do procedimento administrativo. Posso revogar a consulta? Claro, normativamente, se a consulta é para interpretar a legislação, se ela é modificada, eu estou revogando qualquer manifestação que tenha sido proferida em relação a uma legislação revogada. A questão posta é exatamente se eu mudo a orientação e não a legislação a partir do momento em que produz efeitos, e o Estado tem seguido, o que é uma diretriz da norma geral, da lei complementar, no seu artigo 146, eu vou aplicar a nova orientação com relação aos fatos geradores posteriores à mudança interpretativa posta. Então, é também correto em termos de procedimento daquilo que é realizado. Cabível ação fiscal durante a consulta? Não. É possível ações complementares, mas ação fiscal com consulta pendente? Não. Lembra, falando em ação fiscal, existe um procedimento também definido em norma geral e que as legislações com seus procedimentos administrativos seguem. Eu preciso ter a lavratura do termo de início de ação fiscal. Então, por isso que não se consideram que outros monitoramentos fiscais próprios da atividade, eles não serão considerados ações fiscais para essa finalidade. Trouxe uma decisão importante, aos poucos, do Conselho de Contribuintes, exatamente no sentido de garantir a prevalência de que, enquanto pendente uma resposta de consulta, a ação fiscal não pode gerar efeitos para o contribuinte, com relação à exigência do tributo e das penalidades cabíveis. Tanto que aí se admite a aplicação da penalidade, se fala da multa isolada, apenas então somente aos fatos geradores posteriores ao prazo do efeito da resposta da consulta. Então, corretíssima orientação jurisprudencial do Conselho de Contribuintes nesse aspecto. Já comentei aqui a mudança da orientação. E um outro ponto, consulta ineficaz, aqui uma jurisprudência, querido amigo desembargador Brandão Teixeira, em relação à consulta ineficaz. Então nós temos que tomar cuidado, e aqui se reconhece a possibilidade de se ter as chamadas consultas ineficazes. E ela está prevista na legislação do Estado de Minas Gerais em que sentido? Consulta protelatória. Quando ela é protelatória? Quando a legislação tributária, como diria o nosso filósofo moderno, é clara. Se ela é clara, direta, não existe dúvida sustentável em relação à sua aplicabilidade, eu tenho uma consulta protelatória. Quando ela é incompleta em relação à descrição dos fatos, daquilo que é necessário para se examinar a subsunção do fato à norma.
Quando ela não é formal, em relação à maneira extemporânea da sua apresentação, ou quando eu busco na consulta uma arguição de constitucionalidade que não tem o mínimo cabimento na esfera administrativa, porque não é o poder competente, segundo o texto constitucional, para examinar a constitucionalidade de matéria dentro da sua delimitação de funções. Então, a consulta ela tem que estar muito bem preparada para que não ocorra essa hipótese. Por quê? Se a consulta ela não produz efeitos por ser ineficaz, aí eu tenho a exigência do tributo com as penalidades. As penalidades não estão suspensas em relação à sua utilização. E a mesma coisa em relação aqui à inépcia das consultas, quando você já tem ação fiscal. Ela não é cabível, falta pressuposto de admissibilidade da consulta, motivo pelo qual também não suspende o crédito ou as penalidades correspondentes. Quando a informação não se enquadra na consulta, a legislação do Estado faz menção que deve ser respondida consulta verbal. O que a gente chama de consulta oficiosa, né? Você vai discutir, tem dúvida no enquadramento, vai a uma agência fazendária e quer discutir a questão, claro que tem as suas orientações. Tem a previsão, tem, isso é um direito do cidadão, independentemente, claro, de previsão legal, embora de vez em quando nós nos deparemos com situações que são difíceis, de óbice em relação a isso, que não é o caso do Estado de Minas Gerais. Eu falo, por exemplo, quem tem aqui já teve oportunidade de tentar de última hora uma senha na Receita Federal para discutir um fato, ou está em greve, ou demora dias para algo que é urgente, sabe das dificuldades práticas, operacionais, né, de quem está militando na área tributária. O ideal, por isso, o uso da consulta e se incentivar o uso da consulta é que a resposta seja escrita, porque a resposta escrita é uma resposta vinculativa. A resposta verbal não adianta colocar na petição, que ainda que se anote o nome, ou no Estado é MASP ainda, no nosso lá no município é BM, ainda que se anote o nome, o MASP, coloca na petição, o juiz não vai considerar a resposta verbal, até porque você não vai fazer prova disso. Daí a importância da formalização das consultas e daquilo que é realizado. Por fim, e também ao mesmo tempo, além do aspecto prático, a última reflexão que traria sobre esse instituto da consulta tributária está ligada à chamada eficácia normativa. Quando se tem eficácia normativa, se é que ela existe. Esse é o ponto que se coloca. Então, possível quando há solicitação do subsecretário da Receita Estadual ao secretário de Estado da Fazenda. Aí você tem o artigo. Então, a resposta da consulta, segundo a legislação do Estado, por si só, não a transforma num ato normativo, ainda que seja lá do artigo 100 do Código Tributário, como um ato complementar. E, eventualmente, quando eu tenho reiteradas consultas sobre determinada matéria, eu posso ter expedição de uma instrução normativa. Ótimo, aí é um ato normativo do Poder Executivo, orientador e vinculativo a todos os servidores com relação à aplicação da legislação tributária, como tem que ser, como estabelece a nossa legislação. Mas a pergunta que faço é as demais respostas de consulta tributária. Não, só vinculam o consulente. E até acho que, infelizmente, a doutrina tem chancelado muito esse tipo de colocação. Colocação essa que é absolutamente inapropriada. Por que inapropriada? Porque o Estado, quando ele responde, ele não se vincula só ao consulente, dá mais uma resposta que é pública. A publicidade dos atos administrativos é inerente à sua existência. Então, se eu dou publicidade do Estado respondendo a quem quer que seja que a legislação tributária deve ser aplicada da forma X, Y, Z, todos estão vinculados, inclusive o Estado, e possível questionamento judicial dessa matéria. Naturalmente, e volta ao artigo 100 do Código Tributário Nacional, nem precisaria tê-lo, mas enquanto norma, componente da legislação tributária, essa norma ela não afeta uma só pessoa, é uma norma que vincula a todos. E eu não tenho dúvida de sustentar exatamente que qualquer resposta de consulta que se realize tem efeito normativo e vinculante, porque o Estado não pode responder A para um e o outro que está na mesma situação tem uma resposta diferente, a não ser que ele mude de orientação, e aí sim vale também a mudança para todos. Então, exatamente por essa característica da vinculação que se tem
da atuação do Estado, que se torna necessário reconhecer, e o que não se tem em matéria tributária, mas se torna necessário reconhecer o efeito normativo das respostas de consulta tributária. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.